E assim nós chegamos ao terceiro e último exemplo desta nossa série. Neste caso, nós vamos usar o ChatGPT para nos ajudar a estudar para uma prova. Nós vamos usar a mesma técnica dos exemplos anteriores, com as componentes de uma boa prompt à esquerda, a prompt definitiva embaçada aqui no meio do slide, para vocês terem uma ideia do que vai acontecer, e nós vamos construí-la passo a passo. Primeira coisa vai ser definir o contexto. Estou me preparando para uma prova de introdução a estruturas de dados. Dessa forma, a gente fecha o espaço em que o resto da prompt vai acontecer. Agora, nós vamos propor uma tarefa. Propõe uma questão de múltipla escolha com 4 respostas, uma certa e 3 erradas. E agora, nós vamos colocar condições para ele completar essa tarefa. Se eu acertar, proponha outra questão um pouco mais difícil. Se eu errar, explique por que eu errei, dê a resposta correta e explique por que as outras estão erradas. Proponha uma questão um pouco mais fácil. Vamos lá. Está pronto colocada, estou me preparando para a prova, etc, etc. Claro, vamos começar. Está aí uma questão. Qual das seguintes estruturas de dados utiliza o princípio de primeiro a entrar, último a sair? PEPs ou FIFO? Pilha, fila, árvore, lista ligada. Qual é a sua resposta? Olha com cuidado esse enunciado. Veja se você consegue pegar uma escorregada do ChatGPT. Dá uma paradinha no vídeo e veja se você consegue pegar. Como você viu, o ChatGPT falou primeiro a entrar, último a sair. Quando ele foi botar a sigla, ele botou first in, first out, que é primeiro a entrar, primeiro a sair. Então, ele cometeu um erro, porque o texto corrido está falando de uma pilha, primeiro a entrar, último a sair, e quando ele foi dar a sigla, ele deu a sigla de fila, first in, first out. A resposta correta seria pilha, eu respondi A, ele fala correto, a estrutura pilha, stack em inglês, segue o princípio, primeiro a entrar, último a sair, e agora você veja que ele corrige o erro que ele tinha cometido aqui atrás. Agora ele fala last in, first out, LIFO, né, na sigla. E vamos para a próxima questão, um pouco mais difícil. Então, você veja que ele se recupera, mas ele não sinaliza para nós que ele tinha cometido um engano. Se a gente estiver lendo meio na diagonal, a gente passa lotado e não percebe isso. Mais para frente, nesse mesmo exercício, me propôs uma questão, já era a questão 4, ele fala assim, numa lista ligada, qual operação tem complexidade de tempo ordem de 1, quando você possui uma referência direta ao nó? Adicionar um elemento no início, remover um nó específico, pesquisar um elemento pelo valor, acessar o último elemento. Qual a sua resposta? Bom, se é uma lista ligada, e nós estamos querendo uma operação que tem complexidade de tempo ordem de 1, o que quer dizer ordem de 1? Quer dizer que ela não depende da posição em que o elemento para o qual a gente tem o ponteiro está. E ele oferece 4 alternativas para nós, né? Adicionar um elemento no início, remover um nó específico, pesquisar um elemento pelo valor, acessar o último elemento. Eu achei que ele estava querendo que a gente falasse no B. E arrisquei. Por que eu estou falando arrisquei? Por que será que eu estou falando arrisquei? Pare e pensa, depois você me conta. E eu falei B e ele respondeu correto. Remover um nó específico é ordem de 1 quando você já tem uma referência direta ao nó, etc, etc. As outras opções, adicionar um nó no início é sempre ordem de 1 em lista ligada. E veja, ele está me explicando que essa opção está errada, mas ele fala adicionar um elemento no início é sempre ordem de 1 em lista ligadas, independentemente de você ter ou não uma referência direta a qualquer nó. Tá vendo? Então ele falou, não é que essa aí esteja errada, é que não precisa da referência. E assim vai. Se pesquisar um elemento, é lógico, não consegue ser, dependendo da posição do elemento na lista, a pesquisa vai demorar mais tempo. E acessar o último elemento é a mesma coisa, porque você também é ordem de n, né? Porque você tem que ir até o fim da lista para acessar o último elemento. Ele se complicou na hora de comentar a resposta. Leia a resposta dele com calma e me diga onde é que ele se enganou. Ele cometeu um erro, porque se você tem um ponteiro para um nó específico e você vai removê-lo, quando você remove esse cara da lista ligada, você tem que ligar o antecessor dele ao sucessor dele. Se você tem um ponteiro para esse nó, você conhece o sucessor, mas não conhece o antecessor dele. Para achar o antecessor dele, você tem que fazer uma busca. E essa busca não é ordem de 1, ela vai ser ordem de n, como é o caso de achar o último. Portanto, ele se embananou na resposta
E eu falei, vamos fazer aquela mesma história de falar que foi o professor que errou e vamos perguntar para o irmão mais velho dele para ver o que acontece. Então eu peguei o Data Analyzer de novo, falei, numa prova aconteceu isso, um aluno deu a seguinte resposta, agora eu não falei para o professor, eu falei, o aluno deu a seguinte resposta, essa resposta está correta e explico por quê. E pus como resposta do aluno a explicação que ele me deu. Veja que aqui como delimitadores eu usei o que a gente chama de three backticks, antes e depois da cadeia, para delimitar exatamente o que era o texto da prova, né, a questão da prova e o que era a resposta do aluno. E ele fala, a resposta do aluno está parcialmente correta, mas carece de uma explicação mais detalhada e precisa ser qualificada com relação ao tipo de lista ligada em questão. Então, numa lista ligada simplesmente encadeada, uma lista ligada duplamente encadeada, tudo bem. Agora veja que mesmo o Data Analyzer comete um escorregão na explicação dele. Veja se você consegue me dizer por quê. Ele fala, se você possui uma referência direta apenas para o nó que deseja remover, então a remoção desse nó é ordem de 1 apenas se ele for o último nó da lista. Isso porque você precisa do nó anterior para ajustar o ponteiro. Ora, se o cara é o último da lista, você precisa do nó anterior, você tem que percorrer a lista inteira para chegar nele. Ela é ordem de 1 se você for remover o primeiro, não o último. E eu peguei e briguei com ele. Então vamos desafiá-lo. Eu não concordo com a primeira parte da sua resposta. Uma lista simplesmente ligada, a remoção de um nó para o qual se tem um ponteiro é ordem de 1 apenas se ele for o primeiro e não o último nó da lista. Se o nó a ser removido tiver um antecessor, você tem que percorrer a lista para encontrar. E aí é Deus, ordem de 1. Ele cumpre o que promete, ele reconhece seus erros. Você está correto e eu peço desculpas pela confusão anterior. E aí ele explica direitinho. Um reforço para vocês. Como eu falei para vocês, essas coisas não foram planejadas. Essas saídas laterais dos exemplos aconteceram no exercício. E você tem que estar o tempo todo com o sexto sentido ligado, porque essas coisas podem acontecer e você não pode, de forma nenhuma, engolir pura e simplesmente tudo que o ChatGPT falar como se fosse verdade. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês nesse final de conversa aqui, uma boa prompt não sai na primeira, e que embora o ChatGPT seja uma ferramenta fantástica, capaz de um monte de coisa, a gente ainda não pode aceitar cegamente tudo o que ele diz. É preciso cuidado, é preciso ler 2 vezes, e no caso de dúvida, não deixar de procurar uma segunda fonte confiável. Obrigado por terem chegado até aqui, espero que vocês tenham gostado da série, deixe os comentários no Discord, no fórum, e a gente vai planejar uma sequência a partir das contribuições de vocês. Um abraço para todo mundo.